Olá, meus alunos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato, Corujinha em Ato para mais uma videoaula. Lembrando da importância daquele nosso kit fundamental, o livro, caderno ou uma folha e a caneta para fazer as anotações se surgirem dúvidas diante da minha explicação. Enquanto vocês pegam o nosso kit de sobrevivência, eu vou abrir a nossa aula de hoje. Então nós vamos para as páginas 31, 32 e 33, onde nós faremos o estudo do ponto e vírgula, da vírgula e dois pontos, sinais de pontuação que nós já conhecemos. Porém, nós vamos fazer uma revisão. E antes de chegar nesta revisão, nós vamos fazer algumas reflexões até chegarmos lá. Então, os sinais de pontuação vocês já conhecem. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, dois pontos, reticências. Muitos sinais que já é de conhecimento de vocês. Agora vamos entender qual a importância deles. Nós somos importantes. Por que nós somos importantes? Ou seja, por que os sinais de pontuação são importantes para nós? A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Então, os sinais de pontuação, eles servem para guiar, para organizar a nossa leitura e até mesmo para a nossa interpretação. Porque dependendo dessa pontuação, nós podemos ter entendimentos diferentes. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama atenção. Aqui eu trouxe duas figuras para que nós possamos fazer essa associação. De um lado, os sinais de pontuação e do outro, os sinais de trânsito. Quando o motorista ele está numa estrada, dirigindo o seu carro, e ele percebe um sinal amarelo piscante, ele sabe que naquele momento ele tem que reduzir a sua velocidade. Porém, se ele encontra o sinal vermelho, automaticamente ele tem que parar. Então, como os sinais de trânsito orientam, organizam ali a forma de dirigir do motorista, a mesma coisa acontece com os sinais de pontuação. Eles vão organizar, orientar a nossa leitura e a nossa interpretação, certo? Vamos ver isso na prática. Eu trouxe um texto para vocês, onde passaram alienígenas e sugaram toda a pontuação que existia aqui. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando comigo. Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas, ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém havia visto esse homem dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim como aquele homem cinzento. A cidade onde viviam também estava sempre nublada. Enormes nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva, embora só chovesse às vezes. Nossa, como o professor lê mal. Não entendi nada do que ele leu. Pois é, uma leitura sem a pontuação ela fica estranha. Até parece um robô fazendo a leitura. Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta todos os dias. Então fica totalmente estranho. Mas, como os alienígenas gostam muito dos alunos do quinto B, eles devolveram a pontuação. Então vamos ver como que fica o texto a partir de agora. Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas. Ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém havia visto esse homem dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim, como aquele homem cinzento. A cidade onde viviam sempre estava nublada. Enormes nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva, embora só chovesse às vezes. Então vocês perceberam que a coisa ficou melhor, que a leitura ficou mais clara e a gente já consegue entender o texto. Então esta é a função dos sinais de pontuação: nos orientar, nos guiar, marcar os pontos onde existe uma pausa menor, uma pausa maior e, se fosse o caso, até de entonação. Então esta é a função dos sinais de pontuação. Ok até aí? Então vamos agora conhecer os nossos amigos. Nossa, professor, que bela camisa branca com botões pretos. Mas não é uma camisa, não são botões pretos, são os dois amigos que nós vamos conhecer. Ou, aliás, que nós já conhecemos e vamos aprofundar o assunto, que são os dois pontos. Então esta parte vocês têm no livro para um estudo posterior. Mas vamos lá.
Os dois pontos são usados em diversas situações. A primeira, antes de uma citação, ou seja, a fala de alguém, a referência de alguém. Então, se eu vou colocar esta fala ou referência de alguém ou de algo, eu preciso colocar os dois pontos. Achei triste este trecho do livro. Então, aqui é a fala do escritor. E ele vai colocar a fala de alguém agora. Então, ele colocou os dois pontos. Eu, pobre e desgraçado Crusoé, depois de naufragar em alto mar durante terrível tempestade. Então, aqui ele colocou a fala de Robinson Crusoe, a referência de Robinson Crusoe. Então, neste caso, ele colocou os dois pontos e essa citação foi colocada entre aspas. Antes de uma enumeração, se eu vou enumerar itens, coisas, pessoas, eu preciso também colocar os dois pontos. Os personagens são Robinson Crusoe e Sexta-feira. Então aqui eu tenho dois personagens. Então por isso eu coloquei os dois pontos. Antes de uma explicação. Então se nós vamos fazer explicação de algo, também vamos colocar os dois pontos. Claro que ele não é mau, é apenas um sobrevivente. Então nós estamos fazendo uma explicação de um termo anterior. Então por isso que nós temos ali esta explicação introduzida pelos dois pontos. E para anunciar a fala de alguém, ou seja, o que nós chamamos de discurso direto, quando nós temos a fala do narrador e ele vai anunciar a fala do personagem, que vem introduzida pelo travessão. Então, Sexta-feira falou, esta é a fala do narrador, aparecendo os dois pontos e na sequência a fala do personagem. Amigo, tem navios chegando na ilha. Entenderam? Não? Então tenho mais exemplos. Então, antes de uma citação. Citação é o ato ou efeito de citar ou fazer referência a alguma coisa. Então, como nós vimos, se eu vou colocar a fala de alguém, a citação de alguém, eu tenho que colocar os dois pontos. Já dizia minha mãe, melhor fazer suas lições com muita atenção. Então aqui eu tenho a fala de alguém e ele usa a fala da mãe como referência, uma citação. Então ele coloca os dois pontos e a fala da mãe entre aspas. Descartes disse, penso, logo existo. Descartes é um grande filósofo. E aqui foi colocada a referência, a citação dele, penso, logo existo. Então foi introduzida pelos dois pontos e também entre aspas. E Júlio César disse, vim, vi e venci. Júlio César é o grande imperador romano. Então aqui também foi usada a sua citação, por isso introduzida pelos dois pontos e entre aspas. Ok? Se não estiver, fazendo a anotação para que nós possamos esclarecer depois. Antes de uma enumeração, como eu disse, essa enumeração é uma relação de itens, de coisas que virão a seguir. Então vamos ver. A mulher foi à feira e levou dinheiro, uma sacola, cartão de crédito, um porta-níquel e uma luva. Ela deveria ter levado também a sua máscara. Diante da situação que nós estamos vivenciando nessa pandemia, é fundamental a máscara e eu acho que ela esqueceu. Mas aqui nós temos uma relação de coisas que a mulher levou à feira. Então nós temos uma enumeração de itens e essa enumeração foi introduzida pelos dois pontos. Para a nossa aula, vamos precisar de caderno, borracha, lápis, tintas e pincéis. Então, nós temos uma enumeração de coisas, de materiais escolares, que também foi introduzida pelos dois pontos. E ao produzir nosso texto, utilizamos as palavras unicórnio, telefone, avião e plástico bolha. Aqui nós estamos falando do nosso trabalho de produção textual, que eu ia tirando coisas da minha mochila mágica e vocês iam usando as palavras para a produção do texto. Nós temos também uma enumeração de palavras, que essa enumeração está sendo introduzida pelos dois pontos. Ok? Se não estiver, anotando. Agora, antes de uma explicação, então como eu disse, sempre que nós formos fazer uma explicação de um item anterior, nós temos que utilizar os dois pontos. Ela conquistou tudo o que desejava, mas o que ela desejava? Sua realização pessoal. Então aqui nós temos uma explicação, uma complementação da frase anterior. Marcelo era si mesmo, não tolerava ofensas. Então aqui nós temos uma explicação sobre o comportamento de Marcelo.
E resultado, corri muito, mas não alcancei o ladrão. Então aconteceu um fato e houve uma ação. Então aqui nós temos a explicação desta ação de alguém, que ele correu muito, mas não conseguiu alcançar o ladrão. Ok? Se não estiver, fazendo as anotações. E para anunciar a fala de alguém, que é o que nós chamamos de discurso direto, que nós temos primeiro a fala do narrador, que coloca os dois pontos para indicar que alguém falará na sequência, que é a fala do personagem, introduzida por um travessão. Ela me perguntou: o senhor quer que eu arrume seu quarto? Então aqui nós temos a primeira fala do narrador e na sequência a fala do personagem, que é introduzida pelo travessão. O homem respondeu seriamente: esse carro não é meu. Então nós temos a primeira fala do narrador, que coloca os dois pontos para indicar que na sequência é o personagem que fala. E todos os alunos responderam: vamos fazer nossa lição. É o que eu quero ouvir de todo mundo, hein? Então aqui nós temos a fala do narrador, os dois pontos indicando a fala do personagem. Tudo bem? Se não estiver, anotando. E agora a nossa amiga vírgula, a pequenina vírgula. Quem é a vírgula? É um sinal de pontuação usado quando? Para separar palavras em uma enumeração. Então, nós vimos que enumeração é uma lista de coisas que nós temos, uma lista de pessoas, de situações. Então, para separar essa enumeração, nós vamos usar a vírgula. Ana comeu banana, maçã, uva e laranja. Então, nós temos uma enumeração de coisas que a Ana comeu. Então, nós percebemos que ali as palavras são separadas pela vírgula. Para isolar expressões ou termos explicativos. As folhas caíram, ou seja, estamos no outono. Então, esse ou seja está fazendo ali uma explicação, fazendo a junção da explicação das folhas caírem por ser outono. Robinson Crusoe, romance escrito por Daniel Defoe, tem várias adaptações. Eu poderia fazer da seguinte maneira: Robinson Crusoe tem várias adaptações. Mas o que é Robinson Crusoe? Romance escrito por Daniel Defoe. Então eu coloquei esta explicação no meio, e essa explicação está separada por vírgulas. E em datas e endereços que nós já conhecemos. Quase todo dia nas nossas aulas nós colocamos o cabeçalho e escrevemos São Paulo, 5 de maio de 2020. Então, nas datas e endereços, nós também utilizamos a vírgula. Está confuso? Temos mais exemplos. Então, para separar uma enumeração, como eu disse, uma relação de coisas, de pessoas, de situações. Guarde seus pertences: cadernos, livros, lápis, caneta, borracha e celular. Então, aqui eu tenho enumerações de objetos que pertencem a alguém. Então, nós utilizamos as vírgulas para separar as palavras. Só no último elemento que eu usei o E. Aí é possível, porque se encerrou ali. Não esqueçam de trazer papel sulfite, cartolina, guache, cola e tintas. Então, os materiais escolares que nós vamos usar na aula. Então, nós temos uma relação, uma enumeração de palavras. Então, para separar essas palavras, nós utilizamos a vírgula. E na última, para fazer o bolo, vamos precisar de farinha, ovo, leite, manteiga, açúcar e fermento. Então, aqui nós temos uma enumeração, uma lista de ingredientes para fazer um bolo. Portanto, para separar as palavrinhas, nós utilizamos a vírgula. E agora, para isolar expressões ou termos explicativos. A violência social é um fato grave, ou melhor, assustador. Então, esse ou melhor está fazendo a junção de uma explicação, de uma expressão a outra. Ou seja, a violência é muito mais que grave, ela é assustadora. Então, também entre as vírgulas. Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Pretendo mandar os documentos em breve. Quando? Na próxima semana. Então, isto é, está fazendo uma ligação, portanto, entre as vírgulas. João, aquele que tirou 10 em português, ganhará um prêmio. Eu poderia dizer, João ganhará um prêmio. Mas qual João? Aquele que tirou 10 em português. Então, essa explicação está no meio da frase, por isso está entre vírgulas. Certo?
Em datas e endereços, como nós já conhecemos. Então, São Paulo, 20 de maio. Eu tenho o local, a vírgula e a data. E aqui a Rua dos Alfeneiros, número 4. Quem conhece esse endereço? Quem leu o livro Harry Potter vai se lembrar, né? Que era o endereço do Harry Potter, logo no início. Então, Rua dos Alfeneiros, número 4. Poderia colocar Rua do Marmeleiro, número 5. Então, sempre que nós formos separar o número da rua, nós vamos utilizar a vírgula. E agora o nosso amigo ponto e vírgula. Como esse rapaz trabalha? Ele tem várias funções, mas hoje nós vamos ver apenas uma delas. Ponto e vírgula é um sinal de pontuação usado para organizar itens enumerativos. Então aqui nós vamos trabalhar também com esses itens enumerativos, mas numa sequência, numa organização. Então, países que já conheci. Ali aparecendo os dois pontos, que os dois pontos estão introduzindo uma enumeração de itens. Então, eu tenho na sequência Alemanha, França e Chile, como se nós estivéssemos trabalhando ali com tópicos. Então, eu tenho Alemanha e França e o ponto e vírgula. Porém, no final, Chile foi utilizado apenas o ponto final, porque é o último elemento. Então, ali não há necessidade do ponto e vírgula. Então, vamos ver outros exemplos para organizar itens enumerativos. No parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipoca. Então, nós temos ali uma enumeração de itens que são encontrados no parque de diversões, como se nós estivéssemos ali em tópicos, sendo que o último não foi utilizado por ser o último elemento. Nossos protestos prevêem respeito ao patrimônio público, humanismo, compromisso social. Então aqui nós estamos falando de uma lista talvez de direitos, de deveres. Então nós temos uma relação, tanto é que nós temos como itens A, B e C. Portanto, nós utilizamos o ponto e vírgula, sendo que o último não é necessário por se tratar do último elemento. E aqui se tratando dos principais direitos das crianças, também como tópicos. Ter uma educação de boa qualidade, ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação, poder brincar com outras crianças da mesma idade e não ser obrigado a trabalhar como adulto. Então aqui nós temos uma relação dos direitos das crianças. Então nós temos aqui como tópicos. Então por isso utilizamos também o ponto e vírgula. Ok? Então aqui se encerrou nossa aula de hoje. Espero que tenha sido claro para vocês. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, façam a anotação para discutir na nossa videoconferência. Ah, professor, eu não consegui entrar na videoconferência. Na próxima videoconferência eu tenho que ir ao dentista. Eu vou à casa da minha mãe, vou à casa da minha avó. Tudo bem. Se vocês não conseguirem, me mandem mensagem no WhatsApp ou através do meu e-mail para que nós possamos esclarecer todas as dúvidas. Ok? Então fica o meu grande abraço, o abraço da Corujinha Yato. E até a nossa próxima videoaula. Até mais, pessoal!